para essa live. Coffee Time. Coffee Time. A gente está aqui, para quem não conhece o Marcelo, gente, eu vou apresentar um pouquinho ele. O Marcelo é alumno da Y Combinator, uma das maiores aceleradoras de startups, né, do mercado digital no mundo, no Vale do Silício. O cara tem uma baita história para contar. A gente está aqui justamente para falar um pouquinho da experiência dele e de como foi a ida para o Vale do Silício, o processo de aceleração, enfim, até o ponto onde ele chegou agora. E aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Marcelo. Fala para a gente, vamos começar desde o início, né, ali, do primeiro tópico que a gente selecionou, que é saindo de um job normal, né, entre aspas, para o mundo digital, né? Você não estava no mundo digital antes de começar uma startup, né? Como é que foi esse processo aí, cara? Conta pra gente. Valeu. Primeiramente, obrigado pelo convite aí, Juliano. Espero que o pessoal goste um pouquinho da minha história, né, e consiga talvez tirar alguns aprendizados. Já fazer um disclosure desde o início aqui, que eu não sou um especialista em startups, não sou um especialista em investimento, mas eu posso compartilhar talvez um pouquinho da minha história pessoal, né. Como você falou, eu trabalhava num job normal, completamente normal, aliás, bem chato. Eu trabalhava numa indústria, era uma multinacional, mas uma indústria que produzia e fabricava equipamentos de limpeza profissionais, né? Essas máquinas que varrem ruas e varrem estádios, esse tipo de coisa. Uhum. E eu trabalhei lá por muito tempo, desde que saí da faculdade, entrei lá como assistente de marketing, fui ficando até me tornar gerente comercial, gerente de marketing lá, mas definitivamente era uma coisa que eu não gostava, apesar de ter um bom salário, ser uma empresa grande, um dos maiores grupos do mundo, vida de executivo, né? Viajando toda semana, aquela coisa, mas não era algo que eu realmente gostava, e até que chegou um ponto que conversei com a minha esposa, totalmente corporativo, e assim, chegou um ponto que eu decidi que não dava mais, ou eu saía, ou eu ficaria ali pelo resto da vida, né? Uhum. Conversei muito com a minha esposa na época, e a gente estava para construir uma casa, tinha comprado um terreno, estava falando com o arquiteto, pensando em financiamento. Eu falei, cara, se a gente começar essa casa, eu vou ter que trabalhar nessa empresa pelo resto da minha vida, então não é isso que eu quero. E aí eu saí sem ter muito certo na cabeça o que eu queria fazer. Até talvez esse foi um dos primeiros aprendizados, talvez antes de você pedir demissão, é bom você começar a pensar na sua startup, no seu projeto, como um projeto mesmo, como algo que você vai fazer no tempo que você tem livre ou de noite, e quando isso começa a pegar tração, aí você pode pedir demissão. Uhum. Mas pedir demissão logo de cara, talvez dá um pouco mais de adrenalina, né, para você começar. Tem aquela questão do trem, né, que a gente fala, né, que a gente falou, né, sair de um trem quando o outro trem já estiver andando, né, você não pode sair do trem e exatamente ficar um trem parado, porque... a minha cabeça não funcionou assim, eu não consegui pensar em outra coisa enquanto eu estava na empresa, né? Uhum. Mas eu acredito que esse não seja o melhor caminho, né? Hoje, se eu fosse começar algo de novo e estivesse naquela posição, eu acho que eu tentaria e teria uma curva de aprendizado enquanto sou funcionário, mas é uma dica, né? Para quem conseguir, a minha cabeça não funcionou assim, mas para quem conseguir, eu acho que é bom só pular do trem quando o outro trem estiver bem alinhadinho. Claro, pelo menos, talvez até andando um pouquinho mais rápido que o que você está, né? De preferência, né? E aí você de preferência. Chegou no momento que você não queria mais fazer isso, e aí pintou uma ideia. Fala um pouquinho pra gente dessa ideia, né? E do nome dela, é Cywork, né? Adiantando pra galera, é Cywork, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Isso, exatamente. Surgiu a primeira ideia, na verdade, eu comecei a pensar em bastante coisa, o que eu gostaria de fazer, né? E uma das coisas que eu gostava muito era de uma plataforma de live streaming chamada Twitch, que é uma plataforma de transmissão de games. E aí surgiu a ideia de fazer um spin-off dessa plataforma, né? Uma ideia derivativa dessa plataforma, que era a Cywork. Cywork digamos, significa Show Your Work. Então era uma plataforma de live streaming, de transmissão ao vivo, em que qualquer artista, qualquer pessoa criativa podia mostrar o seu trabalho, mostrar o que eles faziam ao vivo.
Cara, só até agora, até hoje, eu não sabia que Cywork era Show Your Work. Talvez eu não tenha pensado muito tempo no nome. Já tem aí uma amizade, tem tempo, a gente falou pra caramba já de tudo quanto é tipo de assunto. E a Cywork era um tema recorrente, a gente até hoje eu não sabia, cara. Obrigado por ter me esclarecido também. Show Your Work. A gente, na verdade, pensou no início que funcionaria para qualquer pessoa, desde que quem quer mostrar uma planilha de Excel poderia fazer uma transmissão ao vivo, mas acabou não funcionando muito bem dessa forma, e a gente descobriu que pessoas criativas, artistas digitais, poderiam trabalhar melhor. Assim, resumindo bem rapidamente sobre a Cywork, a gente trabalhou nela por um período de quase 2 anos, a gente teve usuários aí de 140 países, e acho que está passando carro de polícia. Uma ambulância aqui. Canadá. Mas resumindo, a gente teve usuários de 140 países, artistas da Disney, artistas da Pixar, da Blizzard, de grandes estúdios de games e de cinema. E talvez a história interessante a respeito da Cywork eu comecei ela junto com um amigo, né, um Felipe, um grande programador, eu convidei ele aceitou o convite, só que a gente não sabia absolutamente nada sobre startups, a gente não sabia nada sobre o mercado de marketing digital, sabia um pouco, claro, porque a gente estava aprendendo. A gente começou a trabalhar sem ter investimento, né? A gente começou a trabalhar com a poupança mesmo, com o dinheiro que estava em caixa. Bootstrapping total, né? Bootstrapping total. Mas depois de 3 meses ali, a gente descobriu que a gente ia precisar de algum tipo de investidor. E aí a gente foi ver quais eram as opções que existiam na época, desde investidores anjos, aceleradoras aqui no Brasil e aceleradoras no Vale do Silício. E não só no Vale do Silício, eu fiz uma lista de aceleradoras no Canadá, nos Estados Unidos, em outros países da Europa, que eram locais onde eu achava que poderia ser interessante lançar a Cywork. E aí a gente fez uma lista, basicamente, com essas aceleradoras. A gente pensou que seria muito bom para o nosso aprendizado entrar numa aceleradora. De quebra, a gente ganharia um investimento, e com esse investimento a gente poderia, talvez, colocar algo um pouquinho melhor no ar, conseguiria divulgar um pouco mais, né? E foi assim que a gente... acho que tá tocando alguma coisa. Cara, eu acho que tá o meu tocando aqui. Deixa eu desligar, foi mal. Tá. Então, assim, eu acho que o interessante da Cywork foi que a gente fez uma lista de aceleradoras, das principais que a gente gostaria de entrar, até as que talvez a gente não gostaria tanto. E a gente foi assim, da principal, que era o Y Combinator, que era a número 1 da lista, a gente, não, vamos aplicar primeiro para ela, né? Não tem sentido a gente ir da lista de baixo para cima, vamos uma lista de cima para baixo. Boa, muito bom. E aí a gente foi direto... Vocês não tinham ainda plena noção do que era o Y Combinator, 500 Pouca coisa. Pouca coisa. Eu, assim, fiz uma pesquisa, passei um mês e pouco trabalhando na Cywork, mas pesquisando opções de investimento. Aí eu descobri que a Y Combinator era a maior aceleradora do mundo em quantidade de startups investidas, em valor de investimento. Até para quem não conhece, a Y Combinator é uma aceleradora do Vale. Explica um pouquinho. Basicamente, ela investe em grupos de startups, são 100 startups de cada vez. Ela coloca um valor que é aproximadamente $120 mil em cada startup, que é um valor pequeno para o Vale do Silício. E ela investe em 100 startups para que uma dessas startups funcione, dê muito certo e se torne uma empresa de $1 bilhão. E, em troca, elas pegam 7%, né, de ownership, 7% das ações da tua startup. E durante 3 meses e meio você passa por um programa de aceleração, no qual você tem mentorias, eles fazem introduções para investidores, eles colocam você em contato com pessoas que podem ser estratégicas para o teu negócio. É basicamente isso que a aceleradora faz. No caso da Y Combinator, ela convida todo mundo para ir para o Vale do Silício, em Mountain View, para morar lá e passar esses 3 meses e meio. No final da aceleradora, a gente tem o Demo Day, que é uma apresentação, digamos, para investidores daquilo que você já vinha fazendo antes, mas principalmente daquilo que você fez nos 3 meses e meio, né? Vamos chegar lá, mas fala um pouquinho a seleção da Y Combinator, né? Como é que foi o processo? Primeiro, foi difícil. Você tinha lido um pouco, você entendia já que era a maior aceleradora do mundo, mas eu assim, na verdade, eu tenho certeza, né? Você não tinha plena noção do que era na época, né? A grandiosidade da coisa. E como é que foi? Foi difícil?
Vocês sentiram que estavam avançando nas etapas? Como é que foi? Então, quando a gente estava fazendo o processo de aplicação, foi que eu descobri exatamente o quão difícil era entrar, né? Uhum. Em termos de números, para você ter uma ideia, o Y Combinator ela recebe 6, 7 mil applications por cada grupo de startups. Dessas 6, 7 mil, somente 100 startups vão ser escolhidas. Só que dessas 100 startups, tem umas 20 startups que são internacionais. 30 startups, no caso do nosso batch, que são de estrangeiros. Uhum. Então, você tá ali, você tem 30 vagas para 7 mil pessoas que estão aplicando, basicamente. Uhum. Então, o pessoal costuma dizer no Vale do Silício que entrar na Y Combinator é mais difícil do que entrar em Harvard e no MIT juntos. Não duvido. Pela taxa de aceitação que a Y Combinator tem. Então, é realmente muito difícil. Até então, nenhuma empresa... Tinha uma empresa só brasileira que tinha sido aceita em 2013. Uhum. E muita gente do Brasil já tinha tentado. E o pessoal... Você vai para uma entrevista lá, né? Então, muita gente foi rejeitado na etapa de entrevista. E a gente fez o processo padrão de aplicação pela internet mesmo. Colocou, não tiveram manda um vídeo, né? Nem nada, vocês fizeram um padrãozão lá, mandar o vídeo. Padrãozão, exato, faz o vídeo, manda, eles analisam. Existe todo um processo de análise com vários partners, inclusive com alguns aluminais que fazem a análise de todas as applications. Uhum. E a gente fez o processo padrão. Só para vocês terem uma ideia do funil, são 7 mil startups que aplicam, eles invitam cerca de umas 400 startups para o Vale do Silício, eles pagam todos os custos de viagem, né, de aéreo e aluguel de carro e também hospedagem para 400 startups, então você coloca ali 3 founders na média por startup, eles pagam a viagem para 1.200 pessoas para o Vale do Silício para fazer uma entrevista de 10 minutos. Uhum. E aí todas essas... É um investimento considerável. Altíssimo, considerável. E aí no período de 1 semana, 2 semanas no máximo, eles entrevistam essas 400 startups. Você é entrevistado por 3 partners da Y Combinator. Esses partners são pessoas que já tiveram startups, que já venderam, que já tiveram exits, que são especialistas naquilo que estão fazendo. São as pessoas que vão estar com você durante o programa. E aí, dessas 400 que são chamadas, 100 são basicamente convidados para participar do programa, né? Só um adendozinho aqui. A gente está falando aqui, e às vezes a gente tem uma linguagem que a gente entende, obviamente, mas para a galera que de repente não está acostumada com isso, partners são os parceiros, né, os sócios da Y Combinator, e exit, o Marcelo falou de exit, né, parceiros que já fizeram exit, é quando você consegue vender a tua startup no final, ou pelo menos as tuas ações, você faz o exit, né, que é saída, né? Exatamente. Falando do vocabulário de startup, uma nota bem rápida. Primeiro evento que eu fui de startups, convidado por um amigo meu aqui de Curitiba, o Adonis, tinha algumas pessoas que tinham recém-voltado do Vale do Silício e estavam falando das suas startups e que tinham conseguido seed rounds, até eu entendi que era o round de semente, primeiro investimento, e aí eles estavam em busca do Series A e do Series B. E eu anotando tudo, escrevi Caesars A e Caesars B, que nem salada Caesars. Eu cheguei em casa no mesmo dia, ou no dia seguinte fui pesquisar, que diacho é um Caesars A, né? O que eles estão falando de Caesars A? Na verdade era o Series A, que é a primeira rodada de investimento priced, né? Que é, digamos, comprado, que realmente você está vendendo as ações da empresa. Mas tem muita coisa que... Esse linguajar aí tem que aprender. Eu tento também nos vídeos, nas coisas que eu faço, eu tento, cara, sempre, e às vezes eu acabo falando e aí traduzo na hora, meio que simultâneo. Tá certo, tentar tomar cuidado com isso. Tem até gente que critica, né, pô, mas fala tudo em inglês e tal, cara, acaba sendo o vocabulário que a gente fica escutando o tempo inteiro, né, com quem quer que a gente fale, com os americanos, né, de outros lugares, acaba sendo um vocabulário comum a esse mundo, então é difícil a gente quebrar também isso, ficar traduzir para o português às vezes é difícil, né. Não, sem dúvida. Mas enfim, vamos lá. Seleção para o Y Combinator, e aí na hora que vocês foram para o Vale, cara, caiu mais a ficha? Assim, o que rolou nessa ida? Caiu muito a ficha. A gente chegou na Y Combinator 4 meses depois que a gente tinha começado a trabalhar no projeto da SciWork, e a gente chegou lá, a gente caiu de cara no centro do global das startups, que é a Y Combinator. E a gente começou a perceber que tinha gente ali que estava tentando já há 2, 3 anos entrar, já tinha feito application 4, 5 vezes para entrar e nunca tinha conseguido. Então a gente percebeu, né, o tamanho da coisa. Da responsabilidade, né?
Exatamente. A gente começou a conhecer pessoas que, assim, chegou a ter 4, 5 bilionários na nossa frente. Eu falei, cara, se eu acertar jogar uma pedra aqui, eu acerto um bilionário. Então, a gente começou a ter essa noção de quão grande a Y Combinator era e de todas as possibilidades e portas que ela poderia abrir. Fora aprender um pouquinho do mindset, né, da forma de pensar do Vale do Silício. Né? Isso foi muito interessante. A gente acabou ficando um período de 6 meses lá. No início foi difícil acompanhar o ritmo, assim, as empresas americanas, principalmente as startups americanas, elas têm um poder de execução muito, muito rápido, muito, muito ágil. Talvez a gente precise ainda acelerar um pouco as coisas no Brasil para conseguir esse ritmo deles. Foi uma coisa que a gente sentiu bastante, que o ritmo de desenvolvimento e o ritmo de conseguir as coisas eram muito rápidos. E basicamente foi isso. A gente teve esse período de aceleração durante 3 meses e meio. Nesse período a gente encontrou com diversas pessoas sensacionais, que foram os mentores, né? Pois é, fala um pouquinho disso, cara. Isso é uma das coisas que eu acho que né, tem muita gente, quando a gente fala para pessoas que não estão acostumadas com o meio de startups, com funding, né, fundraising e tudo que envolve, né, o mercado de startups, as pessoas costumam achar, pô, então quer dizer que o cara recebe $120 mil, caramba. Pouca gente sabe que não é nada, né? $120 mil não é nada. Você queima... Não é nada. Muito rápido dentro de um mundo, principalmente se você, né, dependendo de como você está direcionando, isso pode ser uma queimar, literalmente, ou pode ser uma alavancagem também, mas em geral esses 120 mil não são para grande coisa, né? Talvez o que valha mais da Y Combinator são as mentorias e as conexões, né? Fala um pouquinho das mentorias, cara, que é uma coisa que as pessoas têm dúvida, pô, como é que funciona, como é que é isso, né? O que acontece lá dentro? Não, perfeitamente. Os $120 mil por 7% não é um bom negócio, no final das contas. Tinham startups que foram conosco para lá, que já tinham 5, 6 milhões de investimento levantado pelos mesmos 7%, às vezes 10%. Então, assim, não é um bom investimento pensando em termos de valor, né? Em termos de quanto que a aceleradora está te colocando, quanto que ela está comprando aquelas ações. Mas a parte de mentoria é excepcional, vale muito a pena, porque... assim, são mentores de verdade, né? A gente está acostumado no Brasil a ver muita gente que se diz mentor, mas que não tem experiência prática ou experiência completa dentro desse mercado. E lá, assim, você tem mentoria com um cara que teve uma empresa, fez essa empresa crescer até 200, 300, 500 funcionários, e quando, depois de 8, 10 anos, teve uma boa oportunidade, ele vendeu essa empresa. E depois ele se torna um investidor anjo e ele investe em várias startups por muito tempo. Para ter um comparativo... um mentor da Y Combinator pessoal, ele investe às vezes mais do que o maior venture capitalist aqui do Brasil em seed rounds, em primeiros rounds. Um investidor em específico, ele fez 100 investimentos pessoais, dessas 100 empresas que ele investiu, 3 se tornaram empresas com valuation de $1 bilhão. E esse cara tá ali, assim, ele faz mais do que grande parte dos grandes investidores do Brasil, em termos de rounds pequenos, que a gente tá falando de 100, 200, até $500 mil, e ele está ali dando mentoria para você e está disponível para te conectar com outras pessoas. Então, isso que é realmente muito interessante. A gente tomou muita paulada também, né? Não foi nada fácil, essas mentorias não são nem um pouco, digamos, amigáveis, né? A maior parte das mentorias, elas são direto ao ponto. Sem mimimi, né? O famoso mimimi que a gente fala. Zero, né? mimimi, zero, não dá nem... Eu posso ferir os sentimentos dessa pessoa, porque não tem nada disso, né, lá, né, cara? Nada disso, é muito mais direto, dinâmico. Você não fala de, tá bonito o sol da Califórnia hoje, vocês são do Brasil, que interessante, Carnaval, futebol, carnaval, zero. Você tá lá, você é brasileiro, você não é igual, então, assim, não faz a menor diferença você ser um estrangeiro ou não. Você tem que estar no mesmo ritmo do que todos e você tem que estar entregando os mesmos resultados que todos. Mas, assim, pode falar. E como é que foi isso, cara? Eu ia te perguntar justamente sobre bom, vocês receberam lá os 120K, né, os $120 mil do aporte da Y Combinator, e aí começou a execução, né? Ou seja, vocês tinham 3 meses ali para performar super bem, né? Como é que foi isso, cara? Sim. Então, a gente, assim, as empresas, elas têm uma expectativa de crescer ali 10% por semana. Isso é o que a YC coloca, digamos, como uma métrica que é histórica, que as empresas têm conseguido. E você tá, assim, a YC, ela tem essas 100 empresas, mas ela divide essas 100 empresas em pequenos grupos, né, ou médios grupos de 25 empresas. Então, são 4 grupos de 25,
E esse grupo de 25 é dividido em 2 grupos, né? Então, ou até 3 grupos. Então, você tem ali de 8 a 12 startups em cada pequeno grupo. E aí você fica num pequeno grupo... É aleatório? Não, é assim, você fica num pequeno grupo com empresas que estão dentro do mesmo espaço da onde você está. Então, no nosso espaço, assim, era um produto consumer, né, era um produto ao público final, que envolvia vídeo, que envolvia criação. Então, tinha outras empresas que faziam coisas parecidas nesse mesmo meio. Se você tem uma fintech, você vai estar junto com outras empresas de fintech. Se você tem uma startup... Galera, é no setor de finanças, né? Tecnologia. Exatamente. Baseado para finanças, né? Perfeito. Se você está numa Legal Tech, que é um grupo, são startups voltadas ao direito, ou se você está numa, digamos, startup voltada para a área da saúde, você fica em pequenos grupos com startups que têm semelhança com aquilo que você tem feito. E aí, dentro desse pequeno grupo, você é transparente, você abre totalmente os teus números, das tuas principais métricas, seja ela faturamento, crescimento em termos de números de usuários. No nosso caso, era crescimento em termos de minutos assistidos e minutos streamados, né? Quantas pessoas estavam lá, quantos minutos a gente tinha sido assistido e quantos minutos tinham sido assistidos. Falei a mesma coisa, mas eu quis dizer quantos minutos as pessoas transmitiram e quantos minutos as pessoas assistiram, que são coisas diferentes. E do nosso lado tinha gente que faturou de 0 a 100 mil dólares em 2 meses, tinha gente que saiu de 0 a 300 mil usuários em 2 meses, e aí você não pode deixar a peteca cair, nem que você passe a madrugada inteira trabalhando, encontrando um jeito de fazer a tua empresa crescer. É esse environment, é esse ambiente que faz com que as empresas cresçam tão rápido. É competitivo, no final das contas, apesar deles dizerem não, somos todos amigos, estamos todos juntos, e existe uma competição. Claro, né? Você quer sair melhor, né? Você quer sair melhor. Do drive de um empreendedor, né? Pô, eu quero fazer melhor, eu quero performar melhor. E eu acho que o principal é, eu não quero fazer feio, né? Ainda que eu não... Grupo de elite ali, né? Você está num grupo de elite selecionado por pessoas assim, as pessoas que estão ali são muito boas, todo mundo, então você quer fazer o melhor que você puder. Eu acho que esse mindset, esse ambiente é o que faz a Y Combinator ser o que é, e claro, as conexões que ela gera, né? Então, acho que a gente já talvez possa até encaminhar para o Demo Day, mas... Então, eu ia falar disso. Vocês receberam a mentoria toda, né? Ou seja, e dentro dessa mentoria começou a aparecer feedbacks negativos, assim, que os caras falavam, cara, pô, isso aqui, não sei, não vai dar certo, ou vai dar certo, mas precisa mudar isso. Chegou a acontecer isso ou não? Ou foi... Bastante. Assim, a mentoria em si, ela não muda muito daqui para lá em termos do conteúdo, né? A forma muda bastante, que lá é muito mais direto, mas o mentor, ele te deixa meio doido, ele te dá muitas ideias, mas ele tem compromisso... Claro, ali eles são investidores, mas ainda assim, eles não têm o mesmo compromisso que o founder da startup. Claro. Então, o mentor, geralmente, ele vem, ele te dá muitas ideias, ele dá muitos comentários, mas no fim do dia... O que importa é a escolha que você vai fazer e às vezes você ter ideias demais acaba dificultando. Às vezes facilita, mas às vezes dificulta. Então, no fim do dia... Só um pequeno... Eu lembro quando eu fui para o Vale, né? Tive lá tive nas duas 500, né, na verdade, a de Mountain View e a de São Francisco. E na de São Francisco eu encontrei o Elton, né, da Content Tools lá. E aí, cara, ele foi muito engraçado, porque a gente estava conversando e tal, aí ele me mostrou a 500 lá, né, e falou assim, pô, Juliano, a gente tá querendo expandir para internacional. E um dos mentores deles, o cara, né, da mentoria deles, desceu o cacete, assim, detonou a ideia, falou, não, vocês estão no mercado brasileiro, vocês têm que concentrar nisso, vocês têm que fazer isso, seguir esse caminho, mas assim, detonou, linchou eles na reunião. E ele falou assim, cara, mas eu não quero nem saber, eu vou fazer. E fez, né? Ele tá fazendo, né? Certo, então, todo dia, cara, você tem que escutar o teu coração e, lógico, né? Ver realmente, pô, é o teu negócio, né? Então, ok, o cara falou isso, mas eu acho que você pode errar e dar de cara contra a parede, né? Mas... assim, eles vão, na verdade, os mentores, eles ajudam muito a te dizer naquilo que você não precisa se preocupar. Então, assim, geralmente você é muito pequeno para ficar se preocupando em tomar um processo com uma empresa porque você está usando músicas, ou tomar um processo porque o cara está mostrando um conteúdo que é de uma desenvolvedora de games.
O mentor, assim, ele te ajuda a perceber aquilo que você não precisa focar, que às vezes você acaba desfocando e pensando em muitas outras coisas, mas às vezes ele te dá ideias demais também e você precisa fazer o filtro. Né? Se você quiser que ele decida, então você tem que chamar ele para ser founder. Então, ele vai te dar muitas ideias, mas o filtro final e a escolha final é tua, né? Com certeza. E aí, passaram pelo momento de mentoria toda e chegaram na hora do Demo Day, né? Demo Day, como o Marcelo estava falando antes, é aquele momento no final dos 3 meses, passaram por todas as mentorias, todas as tentativas, enfim, tentativas não, todas as entregas, né, possíveis dentro daquele período, e o Demo Day, como o nome diz, é um dia da demonstração, né? Você vai demonstrar o teu produto para bancar para uma sala, enfim, né? Conferência, né, cheia de investidores. E até fala um pouquinho sobre isso, cara, porque a gente sabe que o Demo Day da Y Combinator é disputadíssimo, né? Não é qualquer um que vai para o Demo Day em termos de investidor. Eu sou investidor, eu tenho 10 milhões aqui de dólares para investir, não. Não, existe assim, como existe um application de startups, existe também um application de investidores e, claro, se você tem um investidor que você queira muito convidar e você vai apresentar, você pode fazer uma indicação, mas é concorrido, né, é bem difícil. O Demo Day ele acontece em 2 dias, na verdade são 3 dias, né? O primeiro é o Luminai Demo Day, que é um Demo Day, digamos, de ensaio, que você faz só para quem tem empresa e já passou pela YC. Legal. Então lá, assim, você pode topar com um cara que tem, com os fundadores do Airbnb, eles estão lá, com os fundadores do Dropbox, eles vão estar lá, para quem fundadores não sabe, da Twitch. Exatamente, eu ia citar alguns casos aí de investidos de que passaram pela aceleração da Y Combinator. Airbnb, né, que talvez seja um dos maiores casos aí. Acho que é o maior, É o maior, né, provavelmente de valuation. Dropbox também, que não é pequeno. Acabou de abrir na Bolsa de Valores em Nova York. Bolsa, né? Twitch, né, também. Twitch. São 11 empresas, se eu não me engano, agora são 11 ou 12 empresas com valuation acima de $1 bilhão. E somadas, todas as empresas têm um valuation maior de que 85 bi. Isso dá algumas Petrobras, né? Então, é bem grande o negócio. E assim, o primeiro dia de Demo Day é esse Alumni Demo Day, que você vai só apresentar para alunos, mas ali tem muitos investidores anjos. Aí os últimos 2 dias são os dias efetivamente para os investidores. Então eles dividem as startups, geralmente B2B num dia e B2C no outro dia, né? Ou seja, focado para venda para empresas no primeiro dia, focado para consumidores finais no segundo dia. E ali, assim, querendo ou não, também é uma disputa, também é um ambiente competitivo, mas é um ambiente que te abre muitas portas. Então você vai ter 2 minutos e 30, se eu não me engano, é o tamanho da apresentação agora. Você vai ter o palco com 300 dos maiores investidores do mundo, porque não é só gente do Vale do Silício. Se vocês não sabem fazer a apresentação da empresa de vocês, galera, pensa bem, 2 minutos e meio. 2 minutos e 30 você tem. Para você conseguir a primeira reunião, esse é o objetivo. Né? Você não vai conseguir fechar o investimento ali na hora, é raro isso. Acontece, mas é raro. Tiveram amigos nossos que levantaram 1-2 milhões de dólares no seed, né, no primeiro investimento, ali, on-site, no Demo Day mesmo. Mas o objetivo do Demo Day é você chamar a atenção daquele investidor e conseguir uma segunda reunião. Né, ou uma primeira reunião, no caso. E você tem 2 minutos e 30 para apresentar o teu produto e para você ser lembrado. Isso é muito importante. 50 apresentações, dificilmente você lembra de todas. Você lembra de pouquíssimos detalhes de algumas das apresentações. Então, você se vestir com uma roupa todo mundo igual e você na hora dizer, tá todo mundo usando vermelho, tá todo mundo usando azul, e nós somos os caras do Brasil. Alguma coisa que faça o cara lembrar de você ajuda, né? Mas, assim, você tem que competir com a atenção do Slack do Facebook, provavelmente eles vão estar com o seu computador aberto, olhando o Slack da empresa de venture capital deles, do Facebook, essa é a primeira concorrência que você tem. Aí você tem a concorrência das outras 50 startups que estão apresentando, e aí você tem a concorrência com simplesmente quem veio antes ou veio depois de você, sabe? Se foi alguém muito bom ou alguém muito ruim depois. Tudo isso influencia. A gente teve um resultado legal em termos de primeiras reuniões. A gente conseguiu muitas reuniões. O Demo Day durou 45 dias pra gente. Legal, então a gente fez o Demo Day. No dia do Demo Day a gente conversou, trocou cartão com gente de tudo que é lugar. Desde a Disney até a Major League Baseball, até os grandes VCs, os grandes investidores de capital de risco do Vale, como o Sequoia e vários outros grandes, né? A gente conversou. O Sequoia, eu já falei até aqui no canal que eu sou muito fã do Sequoia, cara. Eles são gigantes.
A gente Quando teve a fala com oportunidade dinheiro, de... cara, realmente é muito difícil, É né? bom, é bom. No A negócio gente teve a não. oportunidade de ter uma reunião com o Alfred Lin, no final das contas eles não investiram na gente, mas a gente Aham, teve uma reunião de 1 hora quase com o Alfred Lin, que foi o primeiro investidor do Airbnb. Ele uhum. foi o cara que escreveu o primeiro cheque, né, para Eu o lembro dessa Airbnb, história. O e primeiro ele que é acreditou incrível. lá, né? É Uhum, o primeiro cara que acreditou, né, investiu 500 ou 600 mil dólares no Airbnb, uhum. isso lá em 2000 e 2012, né? bolinhas, né, acho que 2012, 11 ou até antes. E assim, foi uma experiência tremenda, mas também a gente leva muito não, né? Aham, Essa é a segunda parte do Demo Day. Você consegue a primeira reunião que você não conseguiria, né? Você pode aham. ficar escrevendo e-mail para o Sequoia, pedindo introdução, dificilmente você consegue uma reunião, mas se você saiu do Demo Day da Y Combinator, você vai ser convidado. Né? Eu até li eu não lembro quem foi da Y Combinator escrevendo que se eles falam para o investidor te receber, o investidor vai te receber. Né? Sim, sim. Porque se ele não te receber, eles não vão mais passar os contatos, não vão mais apresentar, né, empresas. E tem o famoso Fear of Missing Out, que é o FOMO, é o medo de ficar de fora de um bom negócio. Porque o investidor ele investe em duas coisas. Ou naquilo que está todo mundo investindo, ou naquilo que ele conhece muito bem e ele quer fazer uma aposta. Né? Então, isso é importante. Assim, eles investem, existe uma concorrência para ver quais são as startups que está todo mundo investindo. Isso até é injusto às vezes, porque às vezes são startups ruins, mas que conseguiram criar um hype, conseguiram ter uma atenção maior dos investidores e acaba acontecendo, um investidor retroalimenta o medo do outro de perder investimento e no final das contas essa startup consegue levantar uma bolada muito grande e com essa grana consegue talvez desenvolver um grande produto, ou às vezes não, às vezes simplesmente queima todo esse dinheiro e morre, né? Mas a nossa experiência no final das contas, assim, foi de um aprendizado tremendo. A gente tinha 4 meses de startups quando entrou e já estava falando com os maiores VCs do Vale. Qual era o montante, assim, não sei se pode fazer essa disclosure, mas qual é o montante que se falava, né, nas reuniões de vocês? Então, a gente estava em 2015, né? 2015 foi, eu acho, um ano de grande virada do tamanho do round de investimento. Né? Até 2013, 2014 se falava muito em seed round, né? Em round de semente de 500 ou 600 mil dólares. Mas o seed round, a partir de 2014, 2015, ele já começou a ser um seed round de 1 milhão, 1,5 milhão, muitas vezes, dólares. Isso no Brasil é quase um Series A, às vezes, né? No Brasil um Series A, tem Series A de 800 mil. Eu vejo notícia de gente, o cara pegou Series A de 800 mil. Putz. Hoje, assim, existe até o Pre-Seed, né, o Pre-Seed, que é o antes do Seed Round. É uma coisa que alguns investidores acham que não deveria existir, porque o Seed Round já deveria ser o primeiro round, mas o Seed ficou tão caro, ou tá tão grande, que já existe o Pre-Seed, e tem gente chamando de Angel Round, que é o round dos anjos. Que o investidor anjo não é em round, porque não precisa ser todo mundo investindo simultâneo, nem nada assim. Mas hoje já existe esse Angel Round, ou esse Pre-Seed, que a gente pode colocar aí na casa de 300, 500, até, digamos, 800 mil dólares. E existe o Seed Round, que vai aí de 800 mil dólares, 1 milhão, até, digamos, 2 milhões, às vezes até mais, né? Não é raro encontrar Seed Rounds de 2,5 milhões de dólares. E aí o Series A varia de 2, 3 milhões até 10, 12 milhões, né? E o Series B pode ser nessa casa também de 10 milhões para cima. Aí começa... Então, né? Aí são empresas que já estão em growth, né? Já estão num estágio de crescimento, já provaram seu modelo de negócio, já mostraram que tem um produto que as pessoas querem, já mostraram que são capazes de gerar receita, e aí você só vai colocar $1 aqui para lá na ponta tirar 5. Então esse é o pensamento do investidor, já é um investimento de menos risco, quando você está investindo num Series A. Ainda assim, existe um gap muito grande de quem investe no Series A para o Series B. As empresas morrem muito após o Series A. A não ser quando a gente fala daqueles monstros mesmo, né, cara? Por exemplo, o Pinterest, né, que é um caso que eu acompanho de perto. Sim, que recebeu bilhões. Já. Sim. E eles ainda não estão no positivo. Não estão né? monetizando. Mas está cada vez mais raro. As empresas que mais levantam são também as empresas que têm maior revenue. Então, o próprio Airbnb, o próprio Uber são empresas que levantaram bilhões em investimento, mas que já estão gerando bilhões em receita. E uma coisa que os investidores gostam de ver quando você está mostrando os números, mostrando a tua planilha, é
eles falam within reach, né? Até o alcance que você consegue se tornar profitable, você consegue se tornar lucrativo. Então você pode estar queimando, digamos, $100 mil por mês, mas você consegue em 2, 3 meses se tornar cash flow positivo, se tornar, assim, tá no alcance de você se tornar positivo. Isso é uma coisa que eles gostam, então isso é um ponto, né? Mas... Legal. Bom, aí vocês passaram essas partes todas vocês falaram com os investidores, com VCs, né? Sim. A gente acabou não conseguindo levantar um follow-on, né? Um round seguinte ao da YC. A gente voltou para o Brasil também para diminuir o custo. A gente gastava quase $5 mil. Na época vocês começaram já a pensar numa pivotagem, né? Foi um pouco mais tarde o pivô, né? A gente estava ali num momento em que a gente estava testando o modelo de negócio, tinha usuários de 140 países, era uma coisa que as pessoas gostavam de usar, mas não era uma coisa que as pessoas estavam dispostas a pagar por usar. E a gente tinha um problema de custo muito alto, servidores muito alto, né? O custo para o live streaming é muito, muito caro. Então, no final das contas, a gente acabou, assim, morrendo um pouco essa ideia da Cywork, que ela morreu depois de um longo período, quase 2 anos fazendo isso, por conta de custo servidor, a gente nunca ter virado no positivo, e por conta de ser um produto que as pessoas gostavam de usar, mas não amavam, né? Não era aquela paixão por aquele produto que fazia ela contar para as outras pessoas que ela estava usando. Talvez assim, se a gente tivesse mudado e focado mais em um único nicho de mercado, a gente talvez tivesse tido um resultado um pouquinho melhor, mas como a gente não estava crescendo, não estava tracionando, não estava tendo escala, também é melhor fail fast, né? Já que a gente percebeu que não estava... A gente até demorou, sinceramente, o ciclo de um produto no Vale é de 6 meses, 1 ano no máximo. A gente levou mais do que isso para chegar à conclusão de que a coisa não estava crescendo como a gente queria. E talvez para realmente competir dentro do mercado, vocês precisariam ter levantado um round mais robusto, assim, né? Mais robusto, certamente. Estrutura suficiente para... Hoje, assim, pensando, a gente entrou 4 meses depois que a gente começou a primeira ideia, e a gente passou pela Y Combinator e abriu todas essas portas, a gente ainda mantém contato com algumas pessoas do Vale, então todo esse aprendizado valeu muito a pena. A Cywork, digamos, foi a primeira experiência, lógico que a gente queria que tivesse dado certo, mas aí ao longo do tempo começou a surgir na cabeça a ideia de mudar um pouquinho esse nicho de mercado. Como a ideia veio do live streaming com games, a gente pensou em voltar para os games, né? Largar um pouquinho aquela ideia fixa de live streaming, mas voltar um pouquinho para os games. E dentro dessa área de games, o que a gente percebeu que estava faltando era uma plataforma de educação, né? Vamos falar disso. Aí foi quando rolou a pivotagem, né? Quando você Exatamente. Pivotagem até certo ponto, né? Não foi exata. Vocês realmente mudaram radicalmente. Mudou o escopo, manteve... até assim, nesse meio tempo, o meu sócio, o Felipe, resolveu sair, né? Acabei contratando outros programadores que acabaram assumindo algumas coisas que o Felipe fazia, mas já na nova plataforma, né? Então, a gente teve uma equipe ali de 7 pessoas, basicamente, com a ProPlayer. A ProPlayer era uma startup... Isso. Ela, assim, foi um pivô total. Não foi um pivô, foi um reset, né? A gente usou a mesma estrutura legal, aproveitou a mesma mentoria, falou com os mentores da YC, e mudou, né, o que a gente estava fazendo, que não é raro também dentro da YC você mudar completamente aquilo que você está fazendo. E aí a gente começou a criar essa plataforma de educação para esportes, né, para esportes eletrônicos, ou seja, game jogado competitivamente. E a gente teve um período de crescimento muito bom. Mas como é que funcionava isso? O cara ia lá, ele entrava, né? Eu sei, mas para a galera aqui entender, né? Tá, tinham 2 verticais, basicamente. Uma vertical era uma vertical de aulas, então a gente tinha ali 30 ou 40 aulas gravadas. No final das contas, a gente chegou a quase 100 aulas gravadas, editadas, e você ia e aprendia a jogar aquele game competitivamente, e aprendia tudo que envolvia o esportes. Como você se torna um narrador, como você se torna um técnico, como você busca patrocínios, como você se torna um dono de um time ou monta uma organização. Tudo que envolve esportes estava dentro dessa plataforma, no formato de aulas. E existia uma experiência que era aprendendo na prática. Você
entrava para jogar competitivamente um torneio e ter um técnico trabalhando com você. E assim, a mesma coisa que a Y Combinator fazia com os alunos, a gente fazia ali. A gente tinha sessões de mentoria, exclusiva para quem queria se tornar técnico, exclusiva para quem queria se tornar narrador. A gente tinha diversos grupos. Uhum. Existia, logicamente, um plano gratuito, com quase 100 mil pessoas inscritas, e existia um plano pago, né, no que a gente tinha os usuários pagantes, efetivamente. Legal. E aí, bom, como é que foi o sprint da Pro Player, né? Vocês começaram a rodar... A Pro Player, assim, a gente pegou muito do aprendizado da Cywork, e usou na Pro Player. A Pro Player, ela teve um crescimento em termos de usuários, de faturamento bem rápido, né? A gente chegou a 500 mil reais, no caso, mas 500 mil reais de faturamento num período de 8, 10 meses ali. Era o que a gente já estava faturando, tinha 1.500 assinantes pagantes, e quase 100 mil, era perto de 100 mil assinantes gratuitos, né? E aí, por diversas razões, assim, a gente começou a operar num tamanho muito grande. Naquela época, a equipe estava em 7 pessoas, né? Nós tínhamos 7 pessoas contratadas da Pro Player, mas já tentando operar um nível de escala, o que não estava funcionando tão bem. Então, isso, assim, durou um ano, quase um ano e meio, mais ou menos, com a Pro Player. Já num momento em que já tinham 100 mil pessoas usando o serviço, já tinha problemas de estabilidade do site, já tinham problemas de estabilidade do sistema de pagamentos, e já eram outros aprendizados que a gente não teve tanto na Cywork. Né? Aí já é um momento de escala mesmo, né? De tração. Já estava com o momento de tração, exatamente. Mas também foi um baita de um aprendizado a Pro Player. Infelizmente eu acabei fechando a Pro Player também, né, no final das contas. Depois de um período de um ano e meio, eu decidi não continuar com a Pro Player, porque surgiram outras oportunidades também muito boas, não com startup, ainda quero voltar a fazer startups, mas foi uma experiência tremenda, né? Como eu disse no início, eu não sou especialista em startups e investimento, mas essa experiência minha pessoal, tanto da Cywork quanto da Pro Player, acho que ela trouxe um aprendizado muito grande. Com certeza, muita gente não tem acesso a essas informações, por isso que a gente está fazendo aqui, né? Sem dúvida. O vídeo até para explicar como funciona um pouquinho isso. Bom, Marcelo, cara, primeiro, obrigado demais, assim, por estar aqui, né, por estar fazendo esse vídeo aqui com a gente, comigo, e esclarecendo para a galera, passando um pouco da tua experiência. Tem muita gente que não sabe como funciona o mundo das startups. Eu faço alguns vídeos, né, falando sobre isso, mas te trazer aqui e falar um pouquinho da Y Combinator especificamente, Vale do Silício, que é um outro mindset, né, e mindset também, né, vamos para o mindset, é um modelo mental, né, digamos. Modo de pensar. Modo de pensar do Vale do Silício. Mas para fechar assim, onde as pessoas podem encontrar informações? Por exemplo, o cara tem de repente uma ideia, tem uma ideia bacana, porque assim, ideia a gente sabe que, cara, não vale de nada, né, se você não souber executar, a gente sabe disso, mas o cara tem uma ideia, ele quer executar, ele acha que ele vai conseguir executar. Onde ele pode procurar informações, onde ele pode achar informações sobre um processo de aceleração. E antes até de você falar, só um adendo aqui que eu lembrei, cara, que foi muito engraçado. Eu não lembro se eu te conhecer pessoalmente ainda, mas eu estava dando mentoria lá na Campus Party. Eu não sei se você vai lembrar disso, eu já falei contigo disso. E aí eu no meio lá das mentorias, eu saí e fui para uma palestra que ia ter acho que era sobre internacionalização e tal. E você estava lá, você estava no palco, você ia falar sobre isso, e estava um cara de uma aceleradora do Brasil. Eu lembro disso. E estava uma outra pessoa que eu não lembro também o nome, acho que mediador e tal. E aí... Não, o mediador era da aceleradora. Não vou citar o nome, porque pode ficar... Mas quem quiser buscar na internet vai achar. E aí o cara falou assim, perguntou assim, então o que você acha, como é que foi? Aí você, cara, a primeira coisa que você falou foi assim, não... Para começar, quando a gente começou a pesquisar, a gente viu que no Brasil as aceleradoras não prestavam para nada, e era muito pouco dinheiro, os caras queriam pegar uma porcentagem absurda e tal, então não recomendo. Cara, e o mediador, ele era o fundador da maior aceleradora aqui do Brasil, mas assim, acho que ajudou um pouquinho, porque eles já mudaram o deal deles, e agora o deal está um pouquinho melhor para os founders, mas era bem isso, 15, 20% por
nada. Então, 50 mil reais, 40 mil reais. Então, é absurdo, né? Comparando com Vale. Mas agora melhorou. Faz 3 anos isso, né? Quase 4 anos, então melhorou um pouquinho. Te ouviram lá me ouviram. Foi muito engraçado, porque você claramente não percebeu ali que você tá... Eu não. Mas assim, ainda que eu... História, né? Eu sabia que ele era da aceleradora brasileira, mas também, assim, era o que fazia sentido para mim e continua fazendo. Se você tem uma ideia global, com alcance global, não faz o menor sentido você buscar investidor ou buscar aceleradora no Brasil. O mundo é muito pequeno, o mundo é uma ervilha. Você tem que ir para fora, as oportunidades estão abertas. Fica também um reforço aí. A internet é global, gente. Você pode ir para qualquer mercado, não se prende em Brasil, não se prende em, vou fazer aqui, ganhar em real, tá, enfim, né? A gente está na era da internet, era global. Então, sim, não, tá certo, é isso que eu imagino. Mas respondendo a pergunta, né, do que eu recomendo hoje, concordo com você, a ideia não vale absolutamente nada. Eu acho que uma ideia executada, hoje eu já mudei um pouquinho, acho que uma ideia já executada também não vale nada. Não adianta você gastar 6 meses desenvolvendo e colocar no ar se você não tem distribuição, você não tem uma forma muito clara de distribuir aquilo. Distribuição é no sentido de realmente você conseguir fazer com que ela, né, vá... Ela voa, Tem muita gente, o camarada roubou minha ideia e colocou no ar. Tá, isso não significa nada. Se ele não tiver como distribuir, fazer aquilo pegar tração, não faz o menor sentido. Mas eu queria deixar, talvez, os materiais da Y Combinator, eu acho que são muito, muito válidos. Tem 3 materiais que eu acho que são importantíssimos. O blog do Paul Graham, que é o fundador da Y Combinator, ele é talvez a bíblia aí das startups no Vale do Silício. É o principal ponto, com vários artigos desde 2008, 2007, desde o início da Y Combinator, muita coisa ainda é 100% atual. Existe um outro material que a Y Combinator criou, que é a Startup School. Né? Eles têm um curso online, assim, que gera conteúdo excepcional para quem quer fundar uma startup, de mentoria online para quem quer fundar uma startup, mas são vários vídeos com founders, com partners da YC, que são muito bons. E existe um outro, assim, é mais condensado, mas com todos os conceitos da Y Combinator, que é o Playbook. Playbook que o Sam Altman, que é o presidente da Y Combinator hoje, escreveu. É um site, até posso ver aqui qual que é exatamente o link, talvez dê para deixar aí na descrição. Eu vou colocar embaixo o link, galera, para quem está assistindo, eu vou colocar os links que o Marcelo vai me passar embaixo, para vocês conseguirem acessar direto. Playbook.sanaltman.com. Eu acho que ali, assim, é um resumo excepcional daquilo que a YC acredita e daquilo que ela passa para as startups ao longo do programa de aceleração. Então, assim, eu fortemente recomendo que leiam. Tem em português, tem em inglês e espanhol, mas é muito bom. É um material condensado com muito, muito conteúdo. Beleza, legal. Marcelo, obrigado de novo, cara, pelo papo aí. Para quem tiver alguma dúvida, eu vou colocar esses links que o Marcelo disse para você conseguir acessar direto. Fica aí as dicas do Marcelo, que passou por esse processo de aceleração lá fora, no Vale do Silício, conheceu o mindset, né, do Vale do Silício, e conseguiu, em seguida, mudar, pivotar, né, fazer um reset ali e chegar num patamar bacana de faturamento, mesmo que tenha encerrado a operação, com certeza é um puta aprendizado assim, para qualquer um que está fazendo um negócio digital, né, de escalabilidade. E é isso aí, gente. Quem gostou, dá um like aí no canal, compartilha com os amigos para eles saberem como é que funciona o mundo das startups. Marcelo, um abraço para você, cara, de novo. Valeu, Juliano. Eu que agradeço. Um abraço.